Boa noite a todos. Queria agradecer antecipadamente a presença de todos vocês, a presença da nossa aluna Laís, do professor Guilherme. Eu sou a professora Gabriela, professora do curso de Medicina da FUNEP, e nós estamos dando início hoje à nossa semana, né, de jornada acadêmica do segundo webinar Ciência FUNEP. É um evento que no ano passado foi de grande sucesso e esse ano eu tenho certeza que seguiremos na mesma linha. Então, ao longo de toda a semana, nós teremos diversas atividades científicas, todas gratuitas, realizadas, né, de modo remoto e certificadas também em diversas áreas de formação. Então, nós agradecemos a presença de todos vocês. Gostaria de lembrá-los para seguirem o passo a passo do credenciamento. Vocês receberão um e-mail, mas se tiverem dúvidas também, eu estou à disposição. E passo então a palavra à nossa aluna Laís. Obrigada, Gabriela. É importante lembrar desses passos também, porque senão, caso alguém não faça, depois não recebe certificação certinho, né? Então precisa realmente estar cadastrado, tá bom? Então, boa noite, pessoal. Eu também quero agradecer pela presença de todos, né? Pela colaboração da professora Gabriela, pela presença do professor Guilherme. Meu nome é Laís, como ela já disse, eu sou graduanda de Medicina da FUNEP e venho representar a Liga Acadêmica de Psiquiatria de Penápolis, que é um grupo que busca estudar assuntos relacionados à área de saúde mental, em específico a psiquiatria, e a gente tenta contribuir um pouquinho trazendo assuntos relevantes, né, que as pessoas acabam sugerindo, ou que a gente entende que seja importante para agregar conhecimento para os alunos de forma geral. Então, agora eu vou apresentar o Dr. Guilherme, e depois eu deixo o espaço para ele apresentar a palestra, e vocês também podem mandar as perguntas tanto pelo Instagram da Liga, como por aqui, pelo WhatsApp, e no final eu repasso todas as dúvidas e questionamentos, tá bom? Então, hoje quem vai palestrar é o Dr. Guilherme Wazen. A palestra vai ser sobre a interface entre a psiquiatria e a oncologia. Ele é graduado pelo Centro Universitário Serra dos Órgãos, Teresópolis, possui residência médica em psiquiatria pela FAMERP, médico psiquiatra pela Associação Brasileira de Psiquiatria, mestre em Ciências da Saúde pela FAMERP, professor na Faculdade de Medicina da FAMERP e FUNEP e preceptor nas residências de psiquiatria da FAMERP e FAMECA. Agora, doutor Guilherme, eu deixo você à vontade para falar um pouquinho sobre esse assunto e qualquer dúvida a gente está aqui à disposição. Ótimo. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar a minha tela para mostrar o slide para vocês. Então, deixa eu só fechar aqui. Todos vocês estão conseguindo ver? Tá tranquilo para vocês? Sim. Ótimo. Estamos sim. Então, gente, esse assunto, ele é um assunto muito importante porque ele não é visto nos hospitais gerais da maneira correta, seria assim a palavra para se usar, né? Existe um número muito pequeno de diagnósticos corretos em relação a condições psiquiátricas no câncer, principalmente no hospital geral, né? Porque muitas vezes as pessoas, os médicos em si, né, até a própria enfermagem, o pessoal do hospital geral não está acostumado com esse tipo de paciente com sintoma psiquiátrico. Acontece que no câncer, eles acabam julgando que o paciente está triste, claro, porque ele está com câncer. Então, o paciente tem uma reação depressiva no câncer, para a maioria dos profissionais, isso soa como justificável, e não é. Tá? A gente sabe que nos quadros onde a gente tem, independente de qual câncer, qual tipo de câncer, né, apareceu o sintoma psiquiátrico, a gente vai ter um maior sofrimento emocional. Tá? Então, é muito comum o paciente ter uma recuperação mais lenta, né, do seu quadro do câncer, ele não se engajar no tratamento da maneira como deveria, e isso atrapalha muito. O problema é que, na própria literatura, quando a gente vai estudar, a gente tem um reconhecimento amplo dos sintomas psiquiátricos no câncer.
Porém, a gente, quando para ler isso aí, a gente não sabe se a maioria dos sintomas psiquiátricos são reacionais à doença ou se são condições induzidas pela própria doença, pelo próprio tumor, ou por medicações usadas no câncer. Então, quando a gente fala o sintoma de origem orgânica, é o sintoma depressivo, né? Por exemplo, ou um sintoma psicótico induzido pelo tratamento ou pela própria doença. E quando a gente chama de funcional, seria mais relacionado a uma depressão, a uma ansiedade, que não tem a ver com o tipo de câncer ou não tem a ver com o tratamento, com o remédio usado no câncer, com o quimioterápico, por exemplo, né? Acontece que, se a gente não tem uma diferenciação nos estudos, é muito difícil a gente extrapolar isso em números de maneira contundente, né? O que a gente sabe, e o que tem muito relatado, são os quadros de delírio, né, que são os quadros de rebaixamento do nível da consciência, os quadros de chemobrain ou chemofog, né, que quer dizer o quê? Seriam as disfunções cognitivas decorrentes da quimioterapia. Então, o paciente apresenta alteração da memória, da atenção, devido à própria quimioterapia, né? E os quadros primários e secundários devido, aliás, os quadros primários, né, de depressão e ansiedade, e os secundários provocados pelo próprio tratamento, mas também com sintomas depressivos e ansiosos. Então, são essas 4 condições mais comuns, né? Por exemplo, o delírio, ele é muito frequente no câncer. E quando ele aparece muito? Principalmente naqueles quadros terminais, nos últimos meses ou nos últimos dias, principalmente, né? Então, quando você tem um paciente com delírio, você tem um estado confusional agudo, que é provocado pelo distúrbio do metabolismo cerebral, devido à própria doença, muitas vezes, né? Então, o paciente ele tem um início rápido de sintomas de confusão mental, ele fica confuso, não sabe onde está, não sabe quem são as pessoas, confunde as pessoas, muito desatento, por vezes fica letárgico, ou por vezes fica muito agitado, agressivo, pode ter alucinações, né? Então a gente tem o quê? Principalmente a alteração do nível de consciência, né? O paciente fica com rebaixamento do nível de consciência, o paciente fica com a percepção do ambiente muito prejudicada, principalmente por essa atenção e a consciência está diminuída, né? Também a gente vê um paciente que chega no fim da tarde, ele agita muito, né, início da noite, então ele tem uma alteração do ciclo sono-vigília. Também é muito comum, principalmente nos delírios hiperativos, né, naqueles onde tem maior agitação, o paciente ter alucinações auditivas e visuais, principalmente bichos, né, as visuais, bichos pela parede, bichos pelo corpo. O mais comum é isso reverter em horas ou dias, quando você trata a causa subjacente. Mas nos quadros terminais, isso pode progredir até o falecimento do paciente, tá? Então se torna uma coisa irreversível. Agora, quanto disso tem no paciente com câncer, né? A literatura, ela é muito vasta, porém pouco específica. Então a gente vê um número aí de 20 a 70% dos pacientes com câncer tendo um quadro de delírio. É um número muito, muito vasto, né? Porém, a gente sabe que nas últimas horas de vida, né, do paciente, é onde entra aquele delírio de fase terminal e o paciente chega a 90, 95% dos pacientes tem um quadro de delírio, né, no final da doença, nos últimos dias ou na última hora da doença, né? Agora, o que é importante saber sobre o delírio é diagnosticá-lo, porque grande parte dos pacientes que são encaminhados para o hospital, principalmente para cuidado paliativo, eles vêm com delírio, mas sem um diagnóstico correto, tá? Principalmente qual? Aquele delírio que eu costumo falar que é o paciente que fica quietinho, né? É o hipoativo. O paciente não tem reação ao ambiente, ele fica... ele não vai agitar, ele não vai provocar problemas de ordem comportamental dentro da enfermaria. E esses são delírios mais difíceis de você identificar. E no câncer, ele está muito relacionado
ao tratamento da dor provocada no câncer. E qual? Quem você usa para dor muitas vezes no câncer? Os opioides. Então, esses opioides podem induzir a sintomas de hipoatividade, delírio hipoativo no paciente com câncer. E isso é muito importante você identificar logo no começo, né? Como eu falei, qualquer coisa que afete a homeostase do organismo, né, e, consequentemente, o metabolismo cerebral, desde a própria doença, assim como o uso de medicações, isso pode causar o delírio, né? Lembrar que é um início súbito, né? Por exemplo, medicações que são muito usadas no câncer, inclusive, o corticoide, né, pode induzir a quadros de delírio, os opioides, principalmente, drogas anticolinérgicas, a abstinência de substâncias como os benzodiazepínicos. Então, o paciente estava usando benzodiazepínico em casa, e ele é internado, e aí o médico às vezes não passa o benzodiazepínico para ele por algum risco, e esse paciente começa a sofrer de abstinência de benzodiazepínico, ou mesmo do álcool, quando o paciente é alcoólatra, ou de longa data, né, por exemplo. Devido a infecções, né, provocadas na internação, desidratação devido ao câncer, hipóxia, hiponatremia, hiper ou hipocalcemia, entre outras condições, doença renal, doença hepática, né? Tumores que estão relacionados ao cérebro, né, ao encéfalo, principalmente, ou relacionados à condição de metástases cerebrais, são muito comuns da gente ver aparecer quadros de delírio nesse paciente, tá? Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de paciente que apresenta um delírio. Lembrando que o delírio, ele fala a favor de maior mortalidade do paciente que está tratando o câncer, né? Então, não adianta nada no delírio você falar, vamos dar um remédio para o paciente, um antipsicótico, vamos sedar o paciente, Não adianta, você tem que tratar a causa base. Então, se o paciente tem uma desidratação, você tem que reidratar o paciente. Se você tem hipóxia, você tem que oferecer oxigênio, infecção, antibiótico, tratar as infecções, sejam de origem bacteriana, por exemplo. Regular a anatremia ou a calcemia. Então, tudo isso é muito mais importante do que você sair dando remédio para controlar o delírio do paciente, né? Digo remédio psiquiátrico, por exemplo, os antipsicóticos. Agora, quando a gente tem aquelas condições onde o paciente tem muita dor, né, e você precisa usar medicações do tipo dos opioides, é mais importante ainda você perceber se o paciente vai desenvolver delírio ou não, né? Porque nesses casos, a neurotoxicidade por opioide pode induzir a sedação grave, a alucinações, né, principalmente visuais, mioclonia e convulsões. Então, são medicações que, se usadas no câncer de uma maneira descabeçada, podem induzir a um quadro de delírio, né? Por exemplo, os benzodiazepínicos, você tem que ter muito cuidado também no uso no delírio, né? Por exemplo, você não é recomendado você passar indiscriminadamente um benzodiazepínico para controlar a agitação do paciente que está com delírio, né? Até porque você pode piorar esse delírio. Os antidepressivos, tomar cuidado com os antidepressivos tricíclicos, né? Principalmente porque eles têm efeito anticolinérgico muito forte, né? E isso pode provocar delírio. Corticoides também. Existe uma condição que é muito comum ali nas últimas 48, 72 horas de vida do paciente com câncer, né? Que é a tal da inquietação terminal, né? Então, o que é isso? O paciente começa a ficar com um quadro de delírio muito evidente, né? Como eu falei, o delírio ele é um prenúncio de mortalidade, de maior mortalidade, né? E o que você usa nesses pacientes quando estão muito inquietos no final da vida, né? Devido ao delírio? Você usa antipsicóticos, que são eficazes, mas tomar cuidado para você não rebaixar muito o paciente, não deixar ele muito sonolento, mais do que ele já está, muitas vezes. Só que 10 a 20% dos pacientes nessa inquietação terminal não tem efeito com medicação nenhuma, né? Nesse caso, a gente usa um cuidado paliativo, né, que a gente monitora o paciente através do uso de midazolam, que é um benzodiazepínico de meia-vida ultra curta, né? Então, a gente ceda o paciente para que ele tenha a quantidade necessária de vida
né? Ele vai viver normal, ele vai ter, você não vai reduzir o tempo de vida do paciente, né? E você só vai dar uma qualidade para o paciente não ficar sofrendo naquele momento em que ele tem o resto de período de vida dele. Então, isso é eticamente aceito. Não é você reduzir o tempo de vida ou cometer eutanásia, entendeu? É longe disso. Então, você pode usar nesses pacientes que não respondem a nada, como se fosse uma sedação para que o paciente tivesse uma condição digna de morte, né? Então, o delírio é muito importante, principalmente os pacientes com câncer, você identificar logo no começo e tratar o mais rápido possível a condição base. Existe uma outra condição no câncer que se chama chemobrain, né, que seriam as alterações cognitivas. Então, o paciente apresenta déficit de atenção súbito durante o tratamento, de memória, né, às vezes fica um pouco desorientado devido ao tratamento quimioterápico. E esse tipo de déficit, ele geralmente melhora, né, na maioria das pessoas, ele melhora após o fim da quimio, né? Porém, tem alguns pacientes que ficam com esses efeitos por mais de 20 anos. Então, uma pequena parte, uma pequena parcela, porém, existem casos em que o paciente permanece por mais de anos com alterações do chemobrain. Então, o que a gente vê mais ali? Paciente desatento, falta de concentração, a memória visual e verbal, né, do paciente é muito diminuída, e devido à diminuição da velocidade do processamento cerebral, né, das informações. Tá? É interessante a gente referir também que a maior parte dos estudos que envolvem pacientes com chemobrain são em câncer de mama. Tá? Então, esse é um viés, até porque a gente não sabe se em outros tipos de câncer o chemobrain também seria tão prevalente, né? Agora, nesses casos, a gente tem, às vezes, até 17% até 75% de incidência do chemobrain, né? Alguns pacientes, na maioria dos pacientes, aliás, é muito leve o quadro, né? Alguns moderado e alguns, raramente, graves, né? Por quê? O quimioterápico ele vai liberar citocina, né? Aliás, o quimioterápico ele vai ter um efeito neurotóxico direto no organismo, tem isso também. A liberação de citocina pelo próprio câncer, né? Com isso, você vai alterar os hormônios endógenos, né? GH, você pode alterar TSH, uma série de alterações hormonais, né? Você também tem um dano oxidativo e hipóxia por obstrução tromboembólica de pequenos vasos, ou mesmo pela anemia causada pelo câncer, né? E, claro, a predisposição genética também é muito importante. Pacientes que têm uma predisposição genética a ter um transtorno cognitivo, né, ou que têm história de transtorno cognitivo na família, geralmente sofrem mais com essa condição, né? Então, se a gente faz um exame, por exemplo, de ressonância magnética, a gente vai ver que esses pacientes mais acometidos, eles têm uma redução de substância cinzenta e branca. Assim como um PET scan, eles vão ter redução do metabolismo, da área parietal e córtex visual contralateral. Então, existe uma lesão neuronal aí, né, causada pelo quimioterápico e também pelo próprio câncer, né? Agora, quais são os fatores de risco? Quem que vai sofrer mais ou corre o risco de sofrer mais com chemobrain? É aquele paciente que faz uso de metotrexate, né, de ciclofosfamida para câncer de mama. Por isso que é o câncer mais estudado nessas condições, né? Quanto maior a dose, maior a duração do tratamento, né? Pacientes que já sofreram tratamento de câncer no passado, né, que já usaram quimioterapia, então tem a reincidência do câncer também, são pacientes de maior risco por chemobrain. Paciente com prejuízo cognitivo prévio, né, principalmente pacientes mais idosos. Altos níveis de homocisteína circulante, que favorece a demência vascular e de Alzheimer, né, que são condições de transtornos cognitivos. E presença do alelo E4 da apolipoproteína, que é um fator de risco para demência, tá? Principalmente demência de início mais jovem, né? Então, é muito importante você diagnosticar o chemobrain, porque ele pode se confundir com uma série de condições
que também cursam com alteração cognitiva, do tipo de diminuição da atenção, da memória, da concentração. Por exemplo, a ansiedade, é muito comum o paciente ansioso ter uma disfunção da atenção, né? O paciente deprimido não consegue memorizar as coisas, um paciente com transtorno de ajustamento com sintomas depressivos também. Então, tomar cuidado também se o paciente está fazendo direto o uso de opioide ou corticoide. Essas substâncias também alteram a cognição. Se o paciente tem metástase cerebral, muitas vezes o paciente está tratando o câncer e não foi identificada ainda uma metástase e ela aparece como se fosse um chemobrain, né? E essas metástases cerebrais são a causa dessas disfunções cognitivas, né? A deficiência nutricional que pode ocorrer no câncer, anormalidades metabólicas, hematológicas, hormonais. E, claro, sempre considerar que pode ser, às vezes, uma disfunção cognitiva do idoso, né, que acontece, que é até fisiológica em certo ponto. Então, não confundir o chemobrain com uma disfunção cognitiva do paciente envelhecendo, né? Existe uma condição causada no chemobrain que chama sickness behavior, né, que a gente tem que diferenciar do chemobrain, aliás, tá? Ele não é um tipo de chemobrain, é uma condição típica do câncer que a gente tem que diferenciar do chemobrain, que é uma resposta à doença e aos tratamentos, né, que acabam liberando citocinas pró-inflamatórias no organismo, e isso, consequentemente, também a nível cerebral. E nesses casos, o paciente costuma ter muito sono de dia, né, muita falta de prazer, anedonia, ele não sente vontade de fazer as coisas, ou não vê, não tem aquele prazer em fazer as coisas que fazia antes, e muita dificuldade para se concentrar. Tá? Então, esses são os 3 sintomas mais comuns do sickness behavior, que é muito importante a gente também identificar quando o paciente está tratando o câncer e não confundir com o chemobrain, né? Agora, tem como tratar o chemobrain? Na verdade, não existe nenhuma medicação com eficácia incontestável, tá? Para prevenir ou para tratar. A única coisa que a gente vai ter, de fato, com ganhos até moderados de cognição, é o uso da modafinila logo no começo, ou antes mesmo, para evitar o chemobrain, né? Que melhoram a atenção e a memória, de certa forma, durante a quimio. Agora, se vê muito usando eritropoetina, ginkgo biloba, metilfenidato, que é a ritalina, não tem nenhum efeito comprovado nessas condições de melhora da cognição. O que tem comprovado, né, é a reabilitação cognitiva, né? Então, você ajuda o paciente a lidar com o déficit e recuperar a funcionalidade. Então, você geralmente pede para o paciente sempre estar lendo um jornal, você sempre deixa o paciente orientado, né? Você estimula o paciente para que ele tenha uma atividade da memória e da atenção constante, né? Isso realmente tem um bom efeito contra o chemobrain, né? Seria uma proteção, né? E os programas psicossociais, né, que causam uma melhora do bem-estar, melhora do entendimento e manejo, né? O paciente vai entender que ele está tendo um déficit devido ao próprio tratamento do câncer e para ele não se desesperar com isso, né? Então, o chemobrain é uma condição, né, cognitiva que precisa também ser encarada de uma maneira muito séria nos pacientes com câncer. Agora, existem aquelas condições que são mais psiquiátricas do ponto de vista primário, reacionais? Existem, tá? Porém, quando eu digo reacional, eu digo reacional biologicamente, eu não estou falando de uma maneira psicossocial, porque muita gente encara assim, eu estou com câncer, eu fiquei triste porque eu estou com câncer. Ficar triste, né, é uma coisa adaptativa, é uma tristeza reativa, né, a uma situação chata, uma situação muito triste, né? Agora, ter sintomas depressivos, anedonia, falta de esperança, ideação suicida, isso é desadaptativo. E isso não tem a ver com reatividade, não é uma reação natural ao diagnóstico de câncer. Tá? Então, o paciente está com depressão porque ele está com câncer. É assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Tem que tratar esse paciente. Tá? Acontece que
existe uma dificuldade muito grande quando essa depressão aparece na vigência do tratamento do câncer, para a gente saber, é uma depressão por si só, uma depressão primária, né? Ou uma depressão secundária, devido ao tratamento, alguma substância quimioterápica ou a própria condição do câncer. Então, isso é difícil, né? Porém, é muito comum, né, os sintomas que mais aparecem na tal da depressão induzida pelo câncer, não estou falando da depressão primária, que é a depressão maior, seriam sintomas de fadiga, apatia, né, lentificação psicomotora, diminuição do apetite, prejuízo do sono e falta de concentração. Então, vocês devem ter percebido que, eu vou passar aqui um pouquinho para frente, que alguns sintomas, principalmente os sintomas de anedonia, né, de desespero ou desesperança, de sentimento de culpa, diminuição da autoestima, ideação suicida, são muito mais indicativos de depressão primária. A depressão secundária, devido ao câncer ou ao tratamento, geralmente cursa mais com esses sintomas, mas às vezes eles podem se sobrepor, o que dificulta o diagnóstico. Tá? Então você tem que ter a temporalidade do uso das medicações, quem começou primeiro, o que veio primeiro, se o paciente tem história de depressão no passado, né? Então, isso é muito difícil de identificar porque os próprios estudos não especificam se é depressão primária ou secundária em sua grande maioria, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer avaliação de depressão no câncer de mama, né, se a gente não usa uma entrevista estruturada, que seria uma entrevista validada para fazer o diagnóstico de depressão, até 30% dos pacientes com câncer de mama podem ou aparecem como pacientes potenciais, em potencial para ter depressão. Já quando a gente faz uma entrevista estruturada, isso cai pela metade. Então, esse paciente que tem câncer, ele merece uma melhor atenção para o diagnóstico de depressão, para a gente, às vezes, não achar que é uma reação da doença ou criar essas fantasias na nossa cabeça que não tem a ver, tá? Outra coisa que fala muito a favor da depressão, mas aí a depressão primária, né? Ela é mais prevalente nos jovens, nos adultos jovens, né? E elas aparecem mais ao longo do primeiro ano de câncer. Tá? Ao contrário dos idosos, que têm uma melhor adaptação psicológica, então os idosos sofrem menos com a depressão primária, que seria o transtorno depressivo maior, porém eles são mais vulneráveis às condições de lesão por medicação, pelo próprio câncer, né, que seriam os sintomas secundários, né, de depressão secundária devido ao câncer ou ao tratamento medicamentoso. Eles são mais vulneráveis a isso. Então, isso é muito importante saber também, né? Por exemplo, existem sítios primários de câncer, por exemplo, câncer pancreático, né, principalmente cabeça de pâncreas, 50% dos pacientes desenvolvem um quadro depressivo, tá? E a maioria dos pacientes apresentam primeiro o quadro depressivo, tá? Antes de se identificar o quadro do câncer. Ele já tem o câncer, mas não foi identificado o câncer. Então, grande parte dos pacientes com tumor de pâncreas, de cabeça de pâncreas, cursam com sintomas depressivos no início. Isso é muito importante também para fazer o diagnóstico diferencial. E de mama, né, de 10 a 25% dos pacientes também cursam com depressão. Lembrando que esse número aqui não dá para extrapolar, para dizer se é secundário ou primário, tá? Depressão primária ou secundária, tá? Embora, na prática, às vezes a gente consiga melhorar o paciente com antidepressivo, tirando a medicação que está induzindo a depressão, né? Então, por exemplo, paciente que faz uso de alfa-interferona, né? Que é muito usado na hepatite, né? Para pacientes com hepatoma, né? Se o paciente tem um antecedente pessoal de depressão e sintomatologia depressiva no início do tratamento, ele vai responder com uma maneira mais depressiva ao alfa-interferona. Tá? Então, tomar cuidado com esse tipo de medicação. Né? O uso de interleucina 2, corticoides, tamoxifeno, por exemplo, para câncer de mama, também são bem relacionados aos quadros depressivos. Uso de vinblastina, vincristina, procarbazina, ciproterona também são muito relatados
quando se inicia o tratamento e os pacientes apresentam sintomas depressivos pela própria medicação. Tá? Agora, vale lembrar, seria o quadro secundário ou primário? Né? A depressão por si só ou uma depressão secundária induzida pelo tratamento ou pela doença, pela lesão da doença. Né? Agora, na prática, como a gente faz isso? Não existe uma fórmula perfeita. Né? Como eu falei, eu vou repetir, aqueles casos que tem anedonia, desesperança, o paciente se sente culpado por estar com câncer, ou ele se sente diminuído, com ideação suicida ou planejamento, a gente já inicia um tratamento para depressão como se fosse primária. Tá? Não são sintomas comuns de depressão secundária, de depressão por origem orgânica. Né? E por que isso é importante? Porque se você melhorar a depressão do paciente com câncer, primeiro, ele vai ter uma qualidade de vida melhor durante o tratamento. Você vai atenuar o sofrimento do paciente. E você melhorando a depressão, isso é diretamente proporcional à redução da mortalidade, tá? Porque o paciente vai começar a aderir melhor ao tratamento do câncer, você vai melhorar o prognóstico e até a esperança do paciente para que ele saia daquela depressão e saia do câncer de uma maneira digna, né? Pode-se usar qualquer tipo de antidepressivo no câncer? Não é bem assim, tá? Então, a gente prefere, geralmente, os antidepressivos que tenham pouca inibição ou indução do citocromo P450, lá no fígado, né? Então, a gente usa mais a mirtazapina, a venlafaxina, o escitalopram e o citalopram, até porque eles têm pouca interação medicamentosa, tá? Então, a questão aqui é da gente interagir com situações onde podem às vezes, inibir o metabolismo dos quimioterápicos ou induzir, atrapalhando o tratamento do câncer, ou então você criando muitos efeitos colaterais com os quimioterápicos. E, sem sombra de dúvidas, a terapia cognitivo-comportamental, para o paciente aprender a lidar com essa desesperança, muitas vezes, esse sentimento de culpa, né? E quanto mais cedo se iniciar, acho que todo paciente com câncer deveria passar pelo processo terapêutico, né, de uma terapia decente e ter a sua vida vivida da melhor maneira possível durante o tratamento do câncer. Já aqui nos quadros de ansiedade, os estudos são muito escassos, mas muito, né? O maior foco dos sintomas de ansiedade estão relacionados aos sintomas do estresse pós-traumático, tá? Então, o paciente, geralmente, ele vai reagir mal depois de meses que ele passou pelo hospital, depois que passou o câncer, ele pode desenvolver sintomas de estresse pós-traumático. Então, quando ele volta ao hospital para alguma rotina, ele começa a ter sintomas de flashback, de reviver aquele trauma, de passar mal, às vezes até ataques de pânico, dissociação, né? Ou então, quando ele percebe mudanças corporais, ele já fica traumatizado relacionado ao câncer que ele teve, ele já fica encucado, né? Então, são situações que lembram o trauma, né? Principalmente se o paciente tem essa probabilidade de desenvolver o estresse pós-traumático, isso tem que ser tratado, tá? Isso não é devido a uma condição, como eu digo, orgânica, tipo secundária, devido a uma quimioterapia. Isso é depois que o câncer já passou, né? Depois que o paciente já não fica retornando mais ao hospital, ele pode desenvolver um trauma futuro, né? Que é relembrar os retornos aos hospitais, né? Por exemplo, que é o mais comum, o paciente às vezes tem ataque de pânico de voltar no hospital, né? Então, ou então fica tendo pesadelos com a época que ele teve o câncer. Então, tem tudo isso, né? O transtorno de ansiedade. Porém, é muito relacionado, o foco é no estresse pós-traumático. Os restos dos estudos, infelizmente, a gente não tem na literatura uma coisa muito especificada, né, para os outros transtornos ansiosos, como o TAG, o transtorno do pânico, fobias, né? Então, infelizmente, a gente tem pouca informação de qualidade relacionada a isso. Então, gente, só relembrando aqui, a gente vai ter o delírio, que é uma condição orgânica,
o chemobrain, devido ao quimioterápico, a depressão, que pode ser primária ou secundária, e a ansiedade, que é reacional à doença, tá? Então, a gente tem que ter um olhar bem cuidadoso frente a esses pacientes que têm câncer. Ah, mas é tranquilo, o paciente está reagindo bem. Cuidado. Reagir bem não quer dizer que o paciente está bem. Então, a gente tem que tomar cuidado com a saúde mental do paciente com câncer, o máximo que a gente puder. Por exemplo, aqui na ansiedade, né, a gente tem até 19% dos adultos com câncer, câncer de mama, principalmente, né, desenvolvendo o TEPT, tá? Nesses casos, que desenvolvem transtorno de estresse pós-traumático, né, esses 19%, quem são aquelas pacientes que sofrem mais com isso? Aquelas que têm alteração psicológica prévia, né, que passou por um estresse muito grande no diagnóstico, pacientes jovens, status econômico mais baixo, e um tipo de personalidade evitativa, que evita o contato com as outras pessoas, mais isolado, isso também reage muito mal ao diagnóstico de câncer, né? E a pessoa que passa por um quadro ansioso desse tipo, de maneira muito drástica, ela vai reagir mal à adesão do tratamento, tá? E, consequentemente, o risco de problemas físicos pelo câncer dessa pessoa que não trata direito o próprio câncer é muito grande, tá? Gente, basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Essas são as 4 condições mais comuns, mais vistas no hospital geral em pacientes oncológicos, né? E precisam ser notadas de uma maneira cuidadosa, porque muitas vezes passam em branco e a gente acaba comendo mosca nessas condições, e isso é ruim, tá bom? Eu gostaria de agradecer primariamente aí a todos da faculdade, né? E ao convite, que é um assunto muito interessante, e é um assunto que ainda está em desenvolvimento na interface entre a psiquiatria e a oncologia. Então, vocês repararam que os estudos são escassos, porém a tendência é que com os anos as coisas melhorem cada vez mais, nos tornando mais conhecedores desse processo que é a psiquiatria oncológica, né? Eu quero agradecer em nome de toda a Liga, né, dos diretores, da coordenação, e realmente reforçar que, infelizmente, ainda se tem poucos estudos, se fala pouco sobre essa interface entre a psiquiatria e a oncologia. As pessoas deixaram algumas perguntas aqui, eu vou repassar, tanto é que algumas elas são parecidas, então eu vou começar fazendo, juntando todas aqui. Uma pessoa perguntou assim: antidepressivo, ele pode aumentar o câncer? E eu já vou fazer outra porque você já vai responder as duas. É comum ver paciente com câncer associado à depressão ter evolução na piora da doença? Ou seja, a depressão com câncer pode fazer a fase terminal chegar mais rápido? O que acontece na primeira pergunta é que não, o antidepressivo não induz a câncer ou piora o câncer, né? É óbvio que ele não pode ser usado de maneira indiscriminada, por isso que eu falei que tem que ter o diagnóstico correto de depressão primária, secundária, porque se você tem uma depressão secundária, não adianta nada você ficar dando antidepressivo, você tem que tratar a causa base, né? Agora, na depressão primária, se faz de maneira obrigatória o diagnóstico, por quê? O tratamento, aliás, porque esse tipo de paciente, como eu mostrei no slide, ele vai evoluir de maneira mórbida, pior no futuro, se ele não trata a depressão no câncer. A depressão, a gente tem que entender que a depressão, ela causa uma reação inflamatória no organismo, tá? Tanto cerebral quanto no resto do organismo. A gente tem aumento de cortisol, a gente tem uma série de alterações neuronais, porque muitas pessoas falam, depressão é uma coisa assim, como se fosse subjetivo, como se fosse... Não, a depressão tem uma origem biológica, tá?
No entanto, que o tratamento é biológico, embora os tratamentos psicoterápicos modulem a própria biologia do organismo. Então, associar terapia com medicações é o mais indicado nessas condições de depressão primária. Senão, o paciente, se ele evolui com depressão, a imunidade dele vai cair. Tá? Pacientes deprimidos têm uma imunidade muito menor. E devido ao estresse todo, né, a situação de cortisol, e, consequentemente, ele vai evoluir pior do câncer. Então, é muito comum. Inclusive, o que me motivou a fazer psiquiatria, não, é até interessante falar isso, porque não foi a própria cadeira de psiquiatria na faculdade, na época. Foi no internato, quando eu comecei a perceber que os pacientes que tinham doenças renais, doenças oncológicas, eles evoluíam para a morte muito mais rápido que os pacientes que eram psicologicamente, não tinham problemas de saúde mental. E na época, eu associei, mas de uma maneira bem ingênua, né? E com o tempo eu fui vendo que isso era verdade, e que as coisas estão assim na literatura, e é isso, né? Então, acontece sim. Acho que microfone. Laís, o seu microfone está fechado. Aí fica difícil mesmo. Obrigada. Tem uma pergunta aqui que está relacionada a isso. O bom controle emocional após a descoberta do câncer está atrelado à boa evolução na estabilização da doença? Auxilia a não deixá-lo evoluir em sua letalidade, mesmo em mau prognóstico? Ajuda. Ajuda muito. Se você tem sua saúde mental preservada mediante uma outra condição médica, independente se é câncer, pode ser um diabetes, pode ser uma hipertensão arterial, a sua evolução é muito melhor quando você está tratado ou você trata essa condição, porque a gente não pode dissociar o sintoma psiquiátrico do resto do organismo, entendeu? Não existe essa dualidade. A mente é uma produção cerebral, né? Que é tanto melhorada por condições biológicas, como medicação, quanto por condições psicossociais, que é o tratamento terapêutico. A terapia, ela modula o cérebro. Então, tem que ser feito isso e melhora muito. Certo. A próxima pergunta é: há modificações pontuais nos protocolos quimioterápicos em pacientes com câncer de mama triplo negativo, com alto risco de disfunção cognitiva, envolvendo, por exemplo, diferentes respostas hormonais? Olha, isso se existe repete para mim, só que eu não peguei o comecinho. Há modificações pontuais nos protocolos quimioterápicos em pacientes com câncer de mama triplo negativo com alto risco de disfunção cognitiva? Por exemplo, envolvendo diferentes respostas hormonais? O que a gente costuma dizer quando a gente percebe que, por exemplo, o que chega para a gente da psiquiatria o paciente nunca teve quadro do humor, por exemplo, nunca teve uma depressão, e é muito pontual o início do uso do tamoxifeno ou de qualquer outra condição, outra medicação, né, ou do quimioterápico específico, outro quimioterápico específico, alguma situação, né? Geralmente a gente entra em contato com o oncologista e orienta não, a gente pede, né, para ver se existe uma outra opção, porque esse tipo de paciente não vai responder bem à medicação, e é geralmente o paciente que tem fadiga, dificuldade de concentração, anedonia, né, perde prazer em fazer as coisas, fica muito letárgico. Então, provavelmente, né, eu não sou oncologista, então eu não posso te dizer se existe um quimioterápico de preferência para isso. Mas o que a gente da psiquiatria faz, principalmente nas interconsultas psiquiátricas no hospital geral, é falar, olha, isso não é depressão primária, isso é depressão devido ao uso do quimioterápico ou de qualquer outra medicação que o paciente, por exemplo, um corticoide que o paciente está usando. Então a gente informa ao oncologista e ele, claro, com o conhecimento dele, vai realizar a mudança ou não do quimioterápico. E tem que ter esse diálogo, essa consultoria de ligação.
Outra pergunta existem protocolos estabelecidos de investigação neurológica para pacientes que iniciarão tratamentos quimioterápicos? Protocolo, alguns hospitais têm, mas não é uma coisa assim, que eu digo para você, é mandatório, tá? Geralmente a gente tem um protocolo neurológico para paciente que já tem alteração neurológica. Tá? Então, por exemplo, paciente que já tem Alzheimer, então a gente tenta monitorar melhor essa condição. Agora, existem tumores de origem neurológica que é invariavelmente que esse paciente vai ter que ter um acompanhamento, né, com exames, com screening, né, da doença neurológica, que pode muitas vezes aparecer através de um paciente ter um tumor de mama e começa a ter sintoma neurológico. E isso pode indicar metástase, né? Então, nessas condições, a gente não faz isso indiscriminadamente, mas nessas condições de suspeita, a gente tem que fazer um rastreio neurológico. Sintomas focais, convulsões, né? Então, os sintomas comportamentais nem tanto, embora muitos pacientes com metástase cerebral apresentem psicose, por exemplo, né? Delírios, alucinações. Então, nesses casos, sim, a gente tem que investigar. Certo. Eu esqueci de falar uma coisa. Esses protocolos, essas investigações, são principalmente usadas em pacientes acima dos 40 anos de idade, tá? Então, aquele paciente que nunca teve uma psicose, que nunca teve uma depressão, de repente aos 40, aos 50, começa a ter um quadro desse, na vigência de um câncer ou de um tratamento para o câncer, a gente tem que fazer um rastreio neurológico. Ressonância, dosagens de vitamina B, tireoide, ou seja, uma série de coisas. Outra pergunta foi dito que precisamos diferenciar a tristeza da depressão. Como diferenciar de fato a tristeza do processo de câncer e a depressão de fato? A tristeza do processo de câncer, ela é assim. Eu estou triste devido ao meu diagnóstico, por exemplo, de algum tumor. Porém, eu tenho vontade de melhorar. Eu quero melhorar. Eu tenho esperança para melhorar. Ah, mas é muito sério. Mas mesmo assim, o paciente, eu quero melhorar para poder ir na minha academia, para poder jogar minha bola, eu quero melhorar para poder voltar a ter a minha socialização normal. Existe essa vontade, né? A parte da volição do paciente está preservada. Ele pode estar triste, mas é uma tristeza que passa. Tá? Ficar triste não quer dizer que vai ter depressão. Agora, na depressão, o humor deprimido é um dos sintomas que geralmente vem acompanhado de vários outros sintomas. E que quando é uma depressão primária, vem acompanhado de anedonia, pensamentos de ruína, de, por exemplo, ideias, às vezes, de morte, eu prefiro morrer logo, condições de ação suicida, por exemplo, né? Mas não sintomas do tipo diminuição da concentração, da atenção, fadiga. Esses são sintomas mais relacionados ao próprio câncer ou ao tratamento do câncer. Certo. Outra pergunta. É adequado, assim que o paciente recebe o diagnóstico de câncer, fazer o encaminhamento para consulta psiquiátrica? Olha, seria muito bom se fosse obrigatório, tá? Porque esse paciente que recebe uma notícia de que, por mais que ele não tenha uma depressão, mas ele pode ter um transtorno de ajustamento depressivo, ele vai sofrer com isso, né? E eu não digo nem uma avaliação psiquiátrica, eu digo uma avaliação psicológica, tá? Então, esse paciente, eu acho que todo paciente que tem câncer, ele devia ter acesso, seja qual o serviço que ele está tendo. Acho que muitos serviços bons são assim, mas tem uma assistência psicoterápica, mesmo que seja uma avaliação, né, rápida, mas tem que ter. Tá? Porque ninguém, em sã consciência, aceita muito bem um diagnóstico de câncer. Né? Então, é uma coisa que causa muito sofrimento, que causa questionamento sobre se você vai viver ou não. Né? Isso é muito sofrido para o paciente. Então, eu acho que, eu não digo nem para psiquiatra, mas primeiro uma avaliação psicológica.
né? Manda para o psicoterapeuta, para o psicólogo, e depois, se ele precisar de uma avaliação ou de um tratamento, por exemplo, medicamentoso, eu acho que vale o encaminhamento ao psiquiatra. Então, acho adequado, sim. Mas, num primeiro momento, uma avaliação psicológica, reacional da doença, que um bom psicólogo geralmente vai conseguir tratar isso sem precisar ficar, vamos entrar com remédio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sem muita movimentação biológica. Sim, eu sei que dentro dos centros de tratamento oncológico é obrigatório, né? Os pacientes, eles precisam passar por avaliação psicológica, né, e fazer esse acompanhamento dentro do tratamento. Agora, consultas particulares já fica a critério do paciente. Exato. Nós temos outras perguntas aqui. Há dados estatísticos significantes associando diferentes condições psiquiátricas ao maior índice de desenvolvimento do câncer? Seria a doença psiquiátrica desenvolvendo câncer? Seria isso, né? Olha, isso é muito difícil de dizer. Existem estudos, mas a metodologia usada, ou seja, os números não podem ser encarados como verdadeiros ou contundentes, tá? Então, se eu virar para vocês e falar que a depressão aumenta o risco de câncer, eu posso estar falando uma grande besteira. Mas, ao mesmo tempo, eu posso estar falando uma leve verdade. Por quê? A gente sabe, por exemplo, que a depressão induz o paciente a um menor tempo de vida. O paciente que tem quadros depressivos mais graves, quanto mais grave, mais vezes ele tiver, ele vai viver menos do que um paciente que não tem depressão. Ele vai ter mais risco cardiovascular, problemas infinitos em relação ao corpo. Por exemplo, muitas vezes o paciente com depressão começa a aparecer com sintomas dermatológicos, né? Então, isso não tem nada a ver com frescura, como muitas pessoas falam, ele está com piti, está tendo frescura. Não, a depressão faz com que o paciente reage de uma maneira doente, o organismo reage de uma maneira doente, né? E não seria nenhum absurdo se daqui no futuro descobrirem que uma depressão, algum tipo de depressão, com algum curso específico, poderia aumentar o risco absoluto, assim, para desenvolver algum tipo de câncer. O que a gente sabe é que alguns tipos de câncer estão relacionados a maior condição neurológica ou psiquiátrica, por exemplo, câncer de mama. Tá? Então, esse já é um câncer bem estudado. Mas a gente não sabe se isso é porque é muito estudado ou se é só do câncer de mama, né? A gente sabe que câncer de ovário, de útero, eles têm uma prevalência, mas mediante essas condições, muito menor do que um câncer de mama de alterações neuropsiquiátricas. Certo, foram essas as perguntas. A gente recebeu alguns comentários aqui, mas foram elogiando, falando que não tinham ideia dessa informação, né, do que realmente acontecia por trás de tudo isso. O pessoal está dando parabéns. Eu acho que agora o doutor até consegue ter acesso às mensagens, né? Eu tô vendo aqui, eu agradeço. Eu não está apresentando. Então, novamente, eu quero agradecer em nome de todos, né, que estão participando aqui, da coordenação, direção, a sua disponibilidade, né, em compartilhar um pouquinho desse conhecimento com a gente. Eu venho falar em nome de toda a Liga, né, de todos os representantes. Então, mais uma vez, obrigada, né, foi um tema incrível e a gente gostou bastante. Antes de passar a palavra para a professora Gabriela, eu também queria informar a todos que nós temos outros cursos, outras palestras durante a semana, né, que é um evento da faculdade a semana toda, e que em setembro a Liga vai promover o Setembro Amarelo, né, e logo a gente vai disponibilizar as informações, as palestras, os eventos, e como é um evento muito grande, a gente pede que vocês sigam a Liga, eu já coloquei aqui nas mensagens, né, lá a Penápolis, para que vocês se informem sobre as palestras, os temas, que geralmente a Liga acaba promovendo pelo menos uma aula aberta por mês, né, com temas relevantes, com temas que a gente entende que ainda as pessoas têm muitas dúvidas, para a gente quebrar um pouco desses tabus, do preconceito ainda que ronda a área da psiquiatria,
tá bom? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês, ao Dr. Guilherme, e agora eu passo a palavra para a professora Gabriela. Muito obrigada, Laís. Professor Guilherme, eu gostaria de agradecê-lo. De fato, é um tema que não há por onde não acharmos aí a relevância. Quando a gente fala em câncer, né, a multifatoriedade é tão grande que é muito difícil. Inclusive, eu coloquei algumas questões aqui que realmente me vêm à mente depois da sua palestra, porque fica difícil a gente estabelecer um padrão, né? Não há parâmetros quando a gente associa. E a psiquiatria, acho que ainda mais, né? Então, agradeço muito, foi muito esclarecedora. Gostaria só de passar algumas informações técnicas para os alunos, para os inscritos. Pessoal, nós estamos dando início ao nosso segundo webinar hoje, então, ao longo de toda a semana, nós teremos diversas palestras, áreas de formação muito diversas, diferentes horários também. Então, nós incentivamos vocês a participarem do máximo de palestras possíveis. Sigam certinho o passo a passo que vocês receberam no e-mail para fazer o credenciamento, assim vocês conseguirão certificados depois. E gostaria de agradecê-los, sei que aqui a gente tem alunos também e inscritos de fora, então, em nome de toda a FUNEP, Fundação Educacional de Penápolis, eu agradeço a todos vocês, a Liga também, a aluna Laís e professor Guilherme, muito obrigada mais uma vez. É sempre um prazer recebê-lo. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Como acho que a maioria já sabe que eu não vou poder continuar na faculdade esse semestre agora que vai chegar, né? Por questões de horário relacionados ao meu trabalho aqui em São José do Rio Preto. Mas eu gostaria de dizer que foi muito, muito legal, muito proveitoso ter passado esses 12 meses aí com vocês, ajudando, podendo contribuir um pouco, tanto no Setembro Amarelo quanto em outras palestras, e quando precisarem, só entrar em contato, né? Porque eu não estou na faculdade, que eu estou inacessível, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada, pessoal. Boa noite e espero vocês nas próximas palestras. Tchau, tchau.